que hoje o nosso papo é muito legal. É um tema que eu amo falar, que é sobre o DISC. E como o DISC é uma arma poderosa para a nossa área de atendimento e vendas. Como ele consegue influenciar o nosso resultado de maneira muito precisa, objetiva, e que com o passar do tempo e com o treinamento da sua equipe, você vai vendo o quanto ele consegue ajudar e muito nas relações. Seja relação entre os alunos, entre a equipe, relação até em casa. O DISC é uma ferramenta sensacional. O livro de referência que eu gosto muito de usar é esse aqui, ó. É muito legal, Manual Definitivo DISC. Esse livro aqui, ele resume bastante todas as informações a respeito do DISC, ele ajuda a trazer uma compreensão super bacana a respeito dessa ferramenta poderosa, tá? Oi, pessoal, tô vendo aí mais pessoas entrando, muito legal, que bom estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão divertido. E eu preparei uma apresentação aqui para que vocês consigam acompanhar bem direitinho esse nosso bate-papo de hoje, tá? Então, vamos lá? Começando oficialmente o nosso webinar de hoje sobre DISC. O DISC, ele é uma ferramenta comportamental. Ele avalia e identifica o comportamento das pessoas. Oficialmente, ele foi desenvolvido pelo William Marston, e ele consegue trazer informações que são preciosas para o nosso dia a dia, tá? Através de um teste muito simples. Eu não vou aplicar esse teste aqui com vocês hoje, porque ele demanda muito tempo, demanda cuidado, demanda indicações precisas, mas através de um teste, você consegue identificar qual é o seu perfil. Tá? E ainda sobre o DISC, ele traz 4 padrões de comportamento globais. Ele divide as pessoas em 4 padrões de comportamentos que, no decorrer do nosso papo aqui hoje, vocês vão saber quais são cada um deles, tá? Bom, sobre o DISC. Ele não é um teste de personalidade, ele é um teste de comportamento. Ele não avalia crenças, valores virtuosos e muito menos a inteligência de uma pessoa. Ele só diz como as pessoas tendem a se comportar. E outra coisa, não existe um perfil melhor que o outro, um perfil mais ou menos lucrativo, nem nada disso. Existem perfis diferentes, cada um com seus pontos super positivos ou seus pontos negativos, como qualquer outra pessoa, tá? E também não significa que as pessoas se comportem exclusivamente de uma maneira. Muitas vezes as pessoas elas transitam com o comportamento, às vezes dependendo da fase da vida, às vezes dependendo do tipo de trabalho que ela desempenha, ela vai permeando entre eles, mas sempre tem um que é o que mais evidencia, o que mais aparece, o que as pessoas mais tendem a se comportar. Bom, ele serve para você conhecer o seu estilo comportamental, que vai te ajudar a entender as suas limitações, vai te ajudar a entender o porquê de muitas coisas, vai te ajudar até trazer um pouquinho de conforto por você saber que alguém já estudou a maneira como você se comporta e que não tem problema nenhum ser desse jeito. É um autoconhecimento mesmo. Ele vai ajudar a reconhecer o estilo comportamental das outras pessoas, o que é fundamental, que vai te ajudar a entender também as limitações, as forças, as fraquezas dessa pessoa e vai te ajudar a se relacionar melhor com ela, porque ele vai conseguir te mostrar como adaptar o seu perfil para que você consiga
consiga se relacionar melhor com as outras. Vou te dar um exemplo muito simples. Às vezes uma pessoa que é muito tímida, se você ficar colocando ela em locais onde tem muitas pessoas, ou fazer com que ela fale em público, talvez pode ser traumático. E uma vez que você entenda esse perfil, é muito mais fácil que você saiba que ela é uma pessoa tímida, respeite isso e trabalhe com ela de outras formas, tá? O DISC, ele serve tanto para te ajudar na contratação das pessoas que você quer que estejam ao seu lado, como serve para o seu time de recepção, vendas e até time de professores também a conseguir melhores resultados, seja um treino mais adequado para o perfil de comportamento, ou seja o gatilho que precisa para a pessoa realmente conseguir fechar um plano, tá? E vamos começar então com o nosso primeiro perfil comportamental, que é o D, diretivo. Bom, o DISC, ele tem várias interpretações, várias nomenclaturas, e eu tentei traduzir aqui de uma maneira bastante clara, por ser um webinar meio rápido, mas que você entenda e consiga colocar na cabeça alguns aspectos específicos a respeito do comportamento, tá? Então, vamos lá. O primeiro é o diretivo. São aquelas pessoas ambiciosas, corajosas, decididas, diretas, focadas, até um tanto agressivas de vez em quando. Aquelas pessoas que vão até o fim, persistente, competitivas. Chega numa pessoa que tem o perfil diretivo e fala assim: eu duvido. Rapaz, você vai conseguir assim resolver tudo, porque ela vai tentar ganhar, vai falar, você duvida de mim? Aguarde só para você ver uma coisa. É uma pessoa teimosa, gosta de ter o controle de tudo que está acontecendo. Geralmente, esse é aquele estilo de pessoa que fala assim, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, sabe? É uma pessoa muito orientada para o resultado e tem iniciativa. Ela olha alguma coisa errada, ela pega, vai lá, faz e aplica. Pensa bem, quem da sua equipe tem esse perfil? Agora pensa se o trabalho que essa pessoa desempenha está alinhado com, precisa desse tipo de característica para ser desempenhado. Vai pensando, eu vou fazer vários questionamentos durante o nosso bate-papo, mas que vão ajudar muito a realmente entender se as pessoas estão no lugar certo. Agora pensa nos alunos que você tem. Pensa se a sua equipe está preparada para lidar com alunos que têm esse perfil. Por quê? Como a gente precisa lidar com pessoas que têm o perfil D, diretivo, objetivo, pessoas que até andam com uma postura mais determinada, mais segura, sabe? Uma das primeiras coisas, não vou tomar muito seu tempo. Para começar a conversa, essas pessoas diretivas com estilo D, elas não gostam de perder tempo. Elas precisam fazer tudo rápido. Vai, o que você quer? Então não adianta ficar contando a história, por que fazer esteira é um ótimo exercício para a saúde. Não, com ela é o seguinte, olha só, a esteira é um bom exercício porque ela faz isso, isso, isso e resolve esse problema, beleza? Beleza. Dessa maneira você vai conseguir se aproximar muito mais desse estilo de comportamento. Não dê muitos detalhes a não ser que essa pessoa peça. Por favor, não fique contando historinha porque ela não gosta de perder tempo. Vá direto ao ponto. Se você precisa falar alguma coisa, fale, não fique de rodeios porque ela se irrita. Seja simpático na medida certa. Esse perfil, ele não aguenta aquelas pessoas que são super animadas, que gostam de fazer tudo e são, sabe? Eles são muito mais, peraí. E uma dica de ouro aqui, imita essa pessoa. Se ela estiver em pé, fique em pé. Se ela estiver sentada, sente-se também, mas procure ficar numa posição um pouco acima dela, porque aí você também mostra que ela não domina aquele espaço todo, sabe? Dessa maneira, você consegue se relacionar muito melhor com essas pessoas. E agora, pessoas famosas que têm o alto D. Vai deixar ainda muito mais claro esse perfil de comportamento na sua cabeça. Amir Klink, Bernardinho, Marília Gabriela, Romário. Pensa bem se essas pessoas não têm o estilo da maneira como eu descrevi aqui para vocês.
é muito mais fácil a gente olhar essas pessoas e conseguir entender qual é o perfil delas, como elas se comportam e reconhecer as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, não é? Bom, agora vamos para o estilo I, o estilo interativo. Esse aqui é um estilo que ele é voltado para as pessoas. Você vê que está até coloridinho ali, né, a descrição dele. As características. São aquelas pessoas influenciadoras que falam o tempo todo, geralmente não tem vergonha. Pessoas amigáveis, entusiastas, sociáveis, otimistas. É aquela pessoa que está um dia péssimo, nublado, ela fala, ai, acho que vai abrir sol hoje, sabe? É uma pessoa confiável, uma pessoa convincente, popular. Essa é aquela pessoa que anima a festa, que a hora que chega todo mundo percebe, ela tem uma energia muito alta e ama se relacionar com as pessoas. É uma pessoa sedutora e inspiradora, porque ela é cheia de sonhos, ela é cheia de vontades, ela gosta de fazer muitas coisas e está sempre rodeada de gente. Seja amigo dessa pessoa, é isso que eu te falo, porque elas gostam dessa relação. Apesar delas falarem muito e quase não ouvirem, são pessoas que estão dispostas a ter outras ao redor dela. Então, se você estiver fazendo uma venda para esse perfil, seja amigo, fala da vida, conta uma história da tua família, essa pessoa vai amar. Seja entusiasmado. Com essa pessoa, sim, você pode ser todo entusiasta, vamos fazer, vamos resolver, vamos fazer tudo, sabe? Ela vai adorar. Sorria bastante, isso eu falo muito, porque o sorrir, ele transita bem em qualquer estilo comportamental, é um cartão, boas-vindas para as pessoas. E ouça essa pessoa, seja alguém da sua equipe, seja um aluno ou seja alguém da sua família, essa pessoa gosta muito de ser ouvida. Pessoas famosas com alto I: Silvio Santos, Galvão Bueno, Sérgio Malandro, Luciano Huck. Você percebe que todos esses exemplos que eu dei de modelos de comportamento são exatamente como essas pessoas se comportam, estão sempre rodeadas de pessoas, adoram aparecer, adoram estar aí, sabe, ser o centro das atenções. É isso. E você, quando olha alguém com esse perfil, sabendo que a pessoa tende a se comportar desse jeito, você já começa a apresentar outras pessoas para ela. Por exemplo, quando alguém da sua equipe estiver fazendo tour pela academia, apresenta para outras pessoas. Ela não é movida a pessoas? Então, essa é uma dica de ouro também, tá? Vamos lá, perfil S, ou sociais, ou estabilidade, como eu disse, tem várias nomenclaturas diferentes. Essa pessoa, ela é mais paciente, compreensiva, sincera, equilibrada, leal, modesta, dependente das outras pessoas. Por quê? Muitas vezes é uma pessoa bastante tímida, é uma pessoa que prefere ficar lá no cantinho dela, de um jeito mais reservado, só observando o que está acontecendo ao redor, mas são pessoas que ouvem muito, ou seja, muitas vezes é importante ter alguém que saiba ouvir o que o seu aluno precisa, ocupando um cargo ali de relacionamento com as pessoas, porque apesar de ser tímida, ela é muito orientada para o que precisa ser feito, e se ela tiver segura no papel que ela vai desempenhar, geralmente ela é uma pessoa bastante consistente, sabe, na maneira de trabalho, concentrada, pensa muito e é lento para tomar decisão. Esse é aquele aluno que não adianta você ficar apressando, tem que renovar, tem que fazer aquele trabalho, explicando, conversando. E ele também, às vezes, ele prefere perder uma promoção legal de desconto mesmo, do que ter que tomar alguma decisão muito de imediato. Para ele, a segurança é muito mais importante do que o benefício que ele vai levar financeiro. Interessante, né? Essa pessoa, ela precisa de tempo para resolver. Então, dá esse tempinho aí para ela conseguir pensar e ajuda. Lembra que ela é uma pessoa dependente? Ajuda ela nessa condução para tomar uma decisão. Utilize questões para tirar as respostas dessa pessoa. Por quê? Porque ela é lenta, ela precisa de ajuda e ela só vai se abrir se você perguntar.
Então, faça bastante perguntas abertas. Seja gentil, ela olha muito a gentileza. Seja agradável, carinhoso. Tenha tempo para ficar ao lado dela, porque ela gosta, porque ela é tímida, mas ela quer ter pessoas ao redor. Ela gosta de ser amigo e ela gosta de ter amigos junto com ela. Alguns exemplos de pessoas famosas com esse perfil: Caetano Veloso, Serginho Groisman, Cafu, Anderson Silva, que apesar de ser um lutador, quando ele tá fora ali do tatame, você vê que ele é uma pessoa bastante tranquila, uma pessoa que conversa, bate papo. Então, são perfis que tratam exatamente o tipo de comportamento que eu citei para vocês a respeito desse perfil S. E vamos ao quarto e último perfil, que são os calculistas. Pois é, essas pessoas, elas são voltadas ao controle. Elas gostam de saber exatamente como cada uma das coisas funciona. São pessoas exatas, corteses, absolutamente realistas, têm um padrão muito alto, aquelas que tem tudo organizadinho, sabe? Que coloca a lata menor para maior, que organiza a anilha por tamanho, deixa tudo bem bonitinho. São sistemáticas, analíticas, pensam muito também, assim como o perfil S, mas são pessoas que são muito precisas na decisão que elas vão tomar. Elas sabem exatamente o porquê elas tomaram aquela decisão e são bastante racionais. Elas entendem o porquê aquilo aconteceu. Geralmente são pessoas mais maduras, observadoras e não se impressionam. Se não foi Harvard, se não foi a NASA que fez, que conversou com ela, ela não vai se impressionar muito. Eu brinco muito nos meus treinamentos que eu falo que essa pessoa é aquela que, se chegar algum equipamento novo, pega o manual de utilização do equipamento, de descrição, e dá na mão dela. Deixa ela ler. Ela vai achar aquilo incrível. Então, é preciso entender esse perfil e como lidar com ele também. Não tenha dúvidas, porque essa pessoa, ela admira o profissionalismo. Ela admira pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo, pessoas que estudam, pessoas que realmente são profissionais, sabe? Também não seja animado demais. Como ela não tem a energia voltada para o social, ela se incomoda um pouco com essa coisa animada demais. Não apresse, é outra pessoa que vai tomar uma decisão muito mais racional do que sentimental, diferente do D e do I, que tomam decisões muito mais do sentimento, de emoção, do vamos resolver, fazer. O S e o C, eles precisam realmente pensar um pouco mais. Tem a resposta para todas as perguntas, por quê? Porque ela vai perguntar qual é a fita que colocou naquele exercício, para que serve. Ela vai perguntar o que acontece no músculo dela quando ela faz determinado tipo de exercício. E você precisa estar preparado para responder. Tenha tudo calculado. Não adianta fazer joguinho de número na hora de apresentar preço para ela, porque ela já vai ter feito esses números, feito esses cálculos na cabeça. E seja bastante detalhista. Isso muitas vezes pode garantir a sua venda, sabia? Algumas pessoas famosas com o perfil C. Kaká, jogador de futebol, Professor Pasquale, Steve Jobs e até o Pelé. Você vê que curioso? O DISC, ele te ajuda a identificar essas pessoas, ele te ajuda a entender o porquê algumas pessoas gostam de estar em cima do palco, porquê que algumas pessoas gostam de chamar atenção e outras não. Não tem pessoas que elas são altamente motivadas quando você fala alguma coisa do tipo: olha só, pessoal, quem bater meta esse mês eu vou pagar R$500 a mais. Tem gente, geralmente os Ds, que vai fazer qualquer coisa para ganhar esses R$500. Tem gente que vai fazer assim: tá bom, então que legal, que bom. E realmente não vai motivar ou tomar nenhuma atitude por conta do dinheiro. Por quê? Porque o perfil dela, às vezes, não é motivado pelo dinheiro. O perfil dela pode ser motivado, de repente, a um curso que você vai oferecer. O perfil dela pode ser motivado, às vezes, por um buquê de flores que você vai entregar para ela na frente de todo mundo, ou um certificado de reconhecimento
excelente profissional. E o grande truque é conseguir estudar cada um desses perfis e começar a treinar. Porque se a gente não treinar, obviamente não vai servir para muita coisa conhecer os perfis. Vou dar um exemplo. Pega uma pessoa, um D, que é mais fácil de dar um exemplo desse perfil, e começa a contar uma história muito longa, cheia de detalhe para ele. Faz esse teste. Pega alguém que você sabe que tem esse perfil e fala assim, cara, preciso te contar uma história, vem cá. E fica falando, uma vez eu estava, e quando eu abri a geladeira, eu vi que tinha uma Coca-Cola pela metade, fui colocar num copo e de repente o copo acabou quebrando em cima da pia. Eu não entendo. Começa a contar uma história desse tipo, você vai ver ó, pessoal rindo, você vai ver na hora, mas assim, ó, é quase que instantâneo o que a pessoa ficando incomodada, querendo sair e tal. Ou você pega uma pessoa que tem o perfil C e começa a dar respostas muito vazias, ou simplesmente responder, porque sim. Quando ele te perguntar como funciona esse exercício, só pega isso, a Anile e faz esse movimento. E fica olhando para ela. É incrível o resultado que você vai notar. Bom, algumas pessoas gostam de pessoas diretas, gostam de se divertir, gostam de novos produtos, gostam de muitas informações o tempo todo. Algumas pessoas gostam de ser tocadas, sabe? Tem muita gente que gosta de abraçar e tal. Algumas pessoas precisam de tempo para pensar. Algumas pessoas gostam de negociar, gostam de ter alguma coisinha legal ali no final do bate-papo e tal, querem receber alguma coisa a mais. E outras pessoas, pessoal, assim, simplesmente não gostam. E a gente precisa conseguir identificar o perfil de pessoa e atuar de maneira muito precisa para o perfil dela, o que ela gosta e o que ela motiva. É óbvio que não é em um webinar que a gente vai conseguir identificar tudo isso, mas tem esse livro que eu mostrei para vocês, vários cursos, inclusive comigo, que você pode fazer um curso comigo, obviamente, mas, assim, ó, para fazer já, pega as pessoas que você conhece, que estão aí ao teu redor e coloca o nome delas. E na frente, coloca D, I, S ou C. Qual é o perfil que mais dá match, que mais parece com essa pessoa que você colocou o nome? Olhando isso, vai ser o primeiro treinamento que você vai ter sobre identificação de perfil comportamental. E o seu? Coloca aqui do lado. Qual que você mais se identificou? Qual que é o perfil que mais tem a ver com você? E o meu? Qual que é o meu perfil? Qual vocês acham? Não vou contar, não. Não vou contar. O DISC, muitas vezes, tudo que eu falei aqui, obviamente, ele é um estereótipo do perfil comportamental. Mas, às vezes, alguém tem o perfil D e o I alto, ou tem o I e o S alto. Às vezes, as pessoas, elas transitam nos perfis, como eu falei no começo, e é absolutamente normal. Às vezes, ela se identifica com 2, com 3, às vezes ela não se identifica com nenhum, porque ela ainda não conseguiu entender como que o comportamento pode ser analisado dessa maneira tão prática, pode acontecer também. E aí, a gente precisa entender. Se você é uma pessoa que tem o baixo C, o que significa? Que você não presta atenção aos detalhes, que você não é uma pessoa perfeccionista. E aí, como você atua em cima disso? Você precisa prestar mais atenção aos detalhes. É assim. Você entendendo a sua limitação, que nesse caso, de repente, se você notar que você não é nada disso, e começar a melhorar. No mundo ideal, todos nós teríamos o mesmo perfil, sabe? Uma pessoa plena, segura, diretiva, tímida, expansiva no momento certo, mas é óbvio que não existe uma pessoa perfeita, não é? Óbvio que não. Mas o grande lance está em conseguir se colocar no lugar do outro e transitar entre esses estilos de comportamento, não é? Bom, a lição de casa é essa. Faz a lista,
coloca lá na frente qual que é o perfil da pessoa e tenta usar todos esses gatilhos que eu sugeri, que eu tenho certeza que com o tempo você vai ver as pessoas mudando a maneira de se relacionar com você e você também. Com o tempo, você vai conseguir transitar melhor entre os estilos por tentar se adaptar a ele quando estiver com a pessoa do lado. E também, vê com a sua equipe, mostra esse vídeo para elas. A sua equipe também, depois desse vídeo, que foi bastante breve, mas ela já vai conseguir identificar nas outras pessoas como transitar de maneira mais fácil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse nosso papo de hoje, porque conhecer pessoas, desenvolver pessoas é algo mágico. E quanto mais a gente reconhece as pessoas, quanto mais a gente treina as pessoas, quanto mais a gente oferece coisas para as pessoas, mais você vai criando um ciclo de riqueza. E eu acredito que é esse ciclo de riqueza que faz com que as coisas deem certo, com que a gente só trabalhe com gente legal, porque eu falo muito isso. Não dá para trabalhar com quem a gente não gosta. Não dá. E o DISC é uma excelente ferramenta para a gente conseguir identificar o perfil, colocar as pessoas no lugar certo, e às vezes a gente não gosta de alguém porque a pessoa tem exatamente o mesmo perfil que o nosso. Não é interessante isso? Bom, espero que vocês tenham gostado e até!